Bom, pessoal, vamos dar início, então. Bom, beleza, vamos começar. Bom, bem-vindo a todos novamente. Meu nome é Paulo Real, eu sou programador PHP há 17 anos, trabalho com Test Driven Development e eu vim trazer um pouquinho para vocês esse conhecimento, a gente bater um papo, conhecer, apresentar. Quem tiver dúvidas no meio da conversa, quiser perguntar, pode interromper, pode a gente debater um pouco, não precisa ser um monólogo, podemos conversar e podemos discutir as ideias juntos, tá? Pretendo hoje vos falar sobre o que é o TDD, tá? O ciclo de vida do Test Driven Development, os tipos de teste que abrangem o TDD com PHP. Vamos fazer alguns exemplos práticos, vamos rodar um pouco, ver como que a gente pode, pelo menos o básico de como é o princípio do TDD, um pouco dos testes unitários, e também vamos falar um pouco sobre os benefícios e, claro, os desafios. Tá, iniciando com o que é o TDD. O TDD é um método de desenvolvimento que se originou no contexto das metodologias ágeis. Kent Beck é um engenheiro de software acreditado como um pioneiro do TDD, ele que começou essa metodologia, esse costume. Ele foi um dos criadores da Extreme Programming, lá na década de 90. Extreme Programming é uma metodologia de desenvolvimento ágil que enfatiza uma entrega contínua de valor, feedback, de alta qualidade de código, enfim, todo aquele ágil. Antes de continuar, quem tiver dúvida ou comentário, pode desmontar o microfone e falar que eu não tenho sempre acesso ao chat, tá? Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para falar no meio. Então, vamos conhecer um pouco do que é o Extreme Programming, só para dar um pré-contexto do TDD. Extreme Programming... Opa, esse é outro tipo de Extreme. Extreme Go Horse também faz parte, né? Mas deixar para a próxima. O Extreme Programming, a ideia por trás dele é melhorar a qualidade de software e a capacidade a resposta às necessidades de constantes mudanças do cliente, né? O cliente está sempre mudando, então ele criou ali um Extreme Programming para conseguir adequar essa capacidade de respostas, responder rápido e agir rápido. Ele se baseia em 5 valores fundamentais, que é comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Ela é composta por uma série de práticas, de boas práticas, que quando combinadas resultam num software mais eficaz e de mais alta qualidade. E o nosso desenvolvimento orientado a testes, o TDD, se encaixa na Extreme Programming como uma de suas principais práticas. O Extreme Programming, ele também foi o responsável por inspirar outros princípios bem conhecidos no desenvolvimento, como o DRY, Don't Repeat Yourself, que é a gente não repetir código desnecessário, a gente manter o nosso código enxuto e sem código duplicado. O Keep It Simple Stupid, né, o nosso KISS, né, manter o código mais limpo, o mais simples possível, procurar uma forma mais adequada e mais legível da gente escrever o nosso código. E you ain't gonna need it, né? Seria algo do tipo, se você não precisa daquela feature, você não vai codar aquela feature. Parece besteira, mas acontece muito da gente codar feature ou importar packages que a gente acaba, por fim, não precisando. E, voltando aqui um pouco para o TDD, o que é, afinal, então, o TDD? A ideia principal por trás do TDD é garantir que todos os aspectos de um programa sejam testados da maneira abrangente desde o começo do desenvolvimento, minimizando, assim, uma probabilidade de erros, incentivando um design de código mais limpo e mais coberto com testes. O TDD, ele tem uma abordagem que sugere uma inversão da ordem tradicional da programação. Quando programamos, nós codamos e de vez em quando nós testamos, né? Nem sempre vemos testes em nossos projetos, mas quando tem essa é a ordem comum. Codamos, posteriormente testamos. O TDD, ele propõe essa inversão, né? Ele propõe a gente escrever os testes primeiro, depois codar, e depois a gente tem um terceiro momento que é para a gente refatorar o nosso código, para manter o nosso código sempre da melhor qualidade. Então, essa é a proposta principal do TDD. E esse é o que chamamos de ciclo de vida do TDD. Né?
a etapa verde, a etapa vermelha, a etapa verde e a etapa de refactor. Vermelho é a etapa onde a gente vai, é aqui nesse momento que começamos, que escrevemos o nosso teste, e esse teste ele naturalmente vai falhar, porque não temos nosso código ainda, já que estamos começando pelo teste, o código ainda não existe, ele não foi implementado. Então, quando escrevemos o teste logo de começo, antes de termos o teste, ou quando escrevemos o teste, antes de termos o código, nós somos forçados a pensar sobre a feature que estamos implementando, sobre qual a melhor forma de implementar, o que de fato vamos precisar no nosso código. Então, essa é a principal razão que sugere codarmos primeiro o teste, para em seguida irmos para a etapa verde, que é criar o código que faça passar no teste, né? Que faça o verde, que é quando a gente roda o teste automatizado, é quando o teste passou. Só que aqui o objetivo principal é codar o mais rápido possível. A gente tem que fazer o teste passar o mais rápido possível. A fase verde é dar um feedback rápido do que precisamos e o que precisamos saber, assim, precisamos saber de forma rápida o que estamos fazendo, se o que estamos fazendo é o suficiente para resolver o problema proposto ou a feature. E se não, a gente volta e testa uma abordagem diferente. Então a ideia é codar o mais rápido possível, o mais simples possível. E por isso existe a fase de refactor, que é o nosso azulzinho. E depois que o teste passou, uma primeira vez que passou, nós estamos livres para refatorar esse código, melhorar nosso código, remover redundâncias, melhorar a legibilidade, obedecer princípios, obedecer padrões, lógico, tudo isso sem alterar o comportamento dessa unidade, dessa feature. Durante a refatoração, os testes vão ser executados diversas vezes, para garantir que nada é quebrado durante o processo do ciclo de vida do TDD. E esse ciclo de vida, ele se repete. Cada nova funcionalidade, cada nova unidade do nosso software, a gente repete esse ciclo, nos incentivando a pensar em cada pedacinho do código, cada trecho do código, e melhorando a forma que estamos acostumados a desenvolver. Legal? O resultado final desse ciclo é o conjunto de teste um conjunto de testes abrangente, criando nossa rede de segurança, permitindo que façamos alterações, refatorações com muito mais confiança, sabendo que qualquer regressão no código será rapidamente identificada e podemos corrigir de forma ágil e rápido e muito mais fácil do que ficar buscando onde está o problema sem um teste unitário e procurando debugar o código, enfim. Sobre os testes, né? Qual que é a relevância dos testes automatizados? Né? Por que criar um teste automatizado? Pensando um pouco sobre o teste em si, não necessariamente sobre o TDD, mas o teste automatizado. Vamos pensar um porquê ter teste automatizado no nosso código. Vamos pensar que a gente está trabalhando num software de cartão de crédito. Né? A gente tem uma aplicação, um microserviço, enfim, de cartão de crédito, e foi nos passado uma task onde precisamos implementar uma feature onde testa se o usuário pode usar um limite especial da conta. Ele tem seu limite lá, mas se ele passou a conta, a gente pode usar esse limite especial ou não. Onde originalmente ele podia só usar um limite default, então essa é nossa nova funcionalidade. Naturalmente, essa funcionalidade ela vai demandar algumas alterações no código, na entidade, no banco de dados, middlewares, controller, talvez nova rota, novas integrações, sei lá, com o score ou alguma coisa nesse sentido. Então, como que a gente garante que dentro dessa quantidade de alteração, nada vai impactar, nada desse novo código vai impactar em nenhuma outra parte do nosso projeto? Né? Como mexer numa entidade que já existe, talvez, ou até criar uma nova, vai impactar em outras features, em validações de dados. Testar manualmente tudo isso acaba demandando muito tempo, né? A gente acaba testando tudo mais, mas um teste manual demanda muito tempo de desenvolvimento de software. Rodando os testes automatizados que já está codado anteriormente nos garante que o nosso software inteiro é testado de forma unitária e nos garante uma mínima previsibilidade do que pode
estar com um problema e de quais os testes passaram sem nenhum problema. Então, esse é o principal intuito de criar testes automatizados. E para o TDD, eu acabei comentando sobre teste unitário, mas quais tipos de testes que podemos escrever usando o TDD como metodologia? Pode ser o teste unitário, tá? O teste unitário é o mais comum no TDD devido à sua natureza. Eles testam uma única unidade de código, né? O método. Por isso, eles são rápidos de executar, ideal para uma interação, para rápida interação que o TDD precisa. Só que o TDD também pode ser aplicado com outros tipos de teste, tá? Em teste de integração, que é o teste que verifica como diferentes partes do software funcionam juntas. Teste de comportamento, é tipo uma extensão do TDD que enfatiza a escrita de testes e aceitação antes do código também. Esse teste geralmente é uma linguagem não técnica, né? Pode não ser desenvolvido por outros membros da equipe, que não sejam necessariamente desenvolvedores, mas o mais comum mesmo é o teste unitário. Então, de novo, que tipo de teste escrever, já que podemos tantos. Vamos hoje falar do teste unitário, tá? Mas o TDD não é uma regra, né? Não é um guide rule, é uma metodologia, é um hábito, um costume. Então, vamos hoje falar principalmente sobre o teste unitário. O TDD e o PHP, costumamos falar que é uma combinação eficaz, porque... Bom, Perdão, todos nós sabemos que o nosso querido PHP ele é popularmente conhecido pela sua flexibilidade, né? Mas essa flexibilidade pode resultar em um código complexo e difícil de manter ao longo do tempo, né? E aí que o nosso TDD entra com um importante papel para a gente, né? Porque se temos nosso código testado, se temos nosso base code firme e forte ali, garantindo que tem menos bugs possível, que sem bug de tudo é impossível, né? É importante para o nosso projeto, né? Para a longevidade do nosso projeto e, enfim, tudo que as boas práticas de código precisa. Existem algumas ferramentas que auxiliam na implementação de TDD. Algumas das mais conhecidas são o PHP Unit, é a mais conhecida de todas, né? Deixei o nome delas e o link para caso alguém queira conhecer elas, né, de forma mais abrangente. O PEST, ele é o mais novo de todos, dentre os mais utilizados, ele é o mais novo. Ele utiliza o PHP Unit, né? Ele é codado em base do PHP Unit, mas é um pouco mais avançado, tem mais funcionalidades e tanto que ele só funciona com PHP 8.1, se eu não me engano, acima. Não funciona para aplicações um pouco mais legadas. Temos o Codeception, também é um toolset que tem testes unitários, tem outros tipos de ferramentas. Existe o Behat, que é um teste de comportamento, é um behavior test. Ele também, você consegue testar as unidades ou uma feature inteira, mas nessa forma do behavior test. Tem o PHP Spec também, que é um toolset também, tem algumas funcionalidades dentro delas em implementação de um teste unitário. E como que começamos a codar usar o PHP Unit? Eu vou falar muito hoje sobre o PHP Unit, tá? Vou dar alguns exemplos de PHP Unit. Vamos tentar codar aqui um pouco junto, vou abrir o VS Code, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas para começar um ambiente, primeiramente, claro, precisamos instalar o Composer. Se a gente está começando do zero, se a gente vai começar um projeto do zero, o primeiro passo é instalar o Composer. Deixei os links ali também, quem quiser dar uma olhada no manual e na documentação e ver como funciona. Instalar o PHP Unit, Composer Require, né, instala o nosso PHP Unit. Deixei também o link ali do manual. Esse é o PHP Unit da versão 10, que funciona com PHP 8. Eu acho que é 8 para cima, depois a gente pode até conferir ele no manual. O ambiente de teste, precisamos criar a pasta de testes, geralmente ela funciona com uma pasta chamada tests, em inglês, e precisamos configurar o PHP Unit.xml, que é onde tem todos
as diretrizes para o PHP Unit funcionar, para ele rodar, onde que ele tem que rodar. Se você rodar esse comando, ele já funciona, ele já cria o phpunit.xml. Você também pode copiar e colar, que ele também funciona. E vamos ver um pouquinho na prática como que podemos começar. Deixa eu puxar o VS Code para cá. Antes de começar o código, alguém tem alguma pergunta? Tá ok? Falei muito rápido. Alguém quer pensamentos, dúvidas, críticas? Fique à vontade para falar. Tá ok. Por mim tá ok. Show. Um projeto aqui do zero. Tururu. Vamos ver aqui. O primeiro. Uma colinha de um Composer JSON já é feito aqui. Dá um Composer Update. A gente já começa nele. Tá, aqui eu estou usando o PHP Unit 10.2 e provavelmente vai para uma subversão um pouquinho para cima. Foi para 10.3, ok? Funciona para nossa versão. Já temos nossa vendor. Agora precisamos rodar aquele comandinho para criar. Aqui. Tá, o PHP Unit ele fica dentro da vendor, né? Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Tá, aqui possamos deixar todos os tudo default, não precisamos mexer muito. Cache director sim, source director vai ser nossa pasta source comum, pasta dev também. E aqui ele criou o phpunit.xml. Nesse arquivo, vou até deixar ele mais enxuto um pouco, para a gente conseguir entender melhor, tá? Esse arquivo é um arquivo muito simples, só vai dizer para a gente onde, a gente vai dizer para o PHP Unit onde devemos buscar os nossos arquivos para testar. E aonde estão os arquivos de teste propriamente dito, tá? Então, e aqui tem algumas outras opções. Ele, por padrão, vem um monte de outras opções dentro da primeira tag do XML. A gente pode deixar, para simplificar nossa vida aqui, só né, pelo contexto, podemos deixar ele um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais simples. Tá dando para ver o código? Precisa de dar um zoom? Dá um zoom aqui para facilitar. Ok, então vamos supor que queremos criar um novo CRC aqui e uma nova pasta de testes, tá? Tá, aqui como é que a gente vai começar? Eu vou criar uma nova model. Então, eu crio um model ali nos testes. Vou desligar um pouquinho minha câmera, que estou olhando para cima, porque eu preciso olhar para o monitor de cima. Aí fico com a cabeça virada para cima, fica esquisito. Vamos lá. Tá, eu pretendo criar, então, como primeiro passo, uma nova model. Eu vou criar, sei lá, um usuário. Nesse usuário, eu vou ter primeiro nome, sobrenome, e-mail e alguns outros dados. Então, em vez de eu vir aqui e criar de cara minha nova model, sei que aqui em Source eu vou ter model, eu vou ter minha model user.php. Esse é o fluxo comum, e aqui eu começaria a codar o meu user.php. No teste unitário, a gente faz, como eu tinha dito, o contrário. Vamos lá no teste, criamos um novo teste. Num novo teste, vamos criar um teste dentro da model, né? E o PHP Unit ele tem uma série de regrinhas para entender que os arquivos são testes e para, de fato, fazer os testes funcionar. Aqui a gente precisa ter um arquivo que finaliza com o nome teste, então a gente vai definir user model teste.php.
Assim ele já sabe que esse arquivo é de fato um arquivo de teste. Vou ligar o Copilot aqui só para não atrapalhar a gente. Namespace padrão testes modules. Estamos testando a model. Vamos chamar a nossa app. Teclado novo, estou apanhando com as barras. Modules user. Tá, lembrando que aqui, teoricamente, a gente não tem esse arquivo ainda. Vamos até apagar ele. Estamos criando um teste, então a gente pretende que esse arquivo exista. Então, user model teste. E ele precisa estender um teste case, que a gente vai colocar como user aqui também. PHP Unit. Framework. Teste case. Tá, a gente vai usar a extensão desse daqui, que é o nosso PHP Unit. Então, beleza. A gente começa o nosso primeiro teste. Todos os métodos que são teste, eles devem começar com a palavrinha teste. Então, precisamos criar nosso primeiro método, teste. Tá, vamos ver, teste get first name. Então, nosso arquivo vai... Perdão, gente. Nossa model vai ter um dado chamado first name. Vamos colocar ali Wikifunction teste last name. Vou colocar um teste get email também. Teste get email. Tá, então vamos ter três campinhos nessa model, uma model bem simples, first name, last name, e-mail, ok, esse é o primeiro passo. A variável user precisa receber new user. O user set first name vai ser Paulo. E o nosso teste vai ser search equals Paulo precisa ser igual user get first name desse meu objeto, beleza? Teste simples. Deixa eu esquecer só comentado por enquanto. Se eu puxar aqui do teste unit, não preciso dar o filter ainda, mas eu poderia clicar aqui filter user igual user model teste. Eu vou testar diretamente o arquivo que eu tô codando. Beleza, temos um teste e temos um erro. Tá, então esse é o primeiro passo do nosso TDD. Conseguir o nosso primeiro erro. Vamos fazer esses dois igual aqui, que a gente já cria nossa model com 3 campinhos. Pode ser parecido. Set last name. Get set last name aqui também. Set e-mail. Opa. Tá, lembrando que no cenário de teste, é lógico que eu não vou mocar a entrada e testar a entrada com o mesmo valor testar a saída com exatamente o mesmo valor. A gente está num cenário de aplicação para o nosso webinar, né? Não é assim que funciona na vida real. Aqui a gente teria que mocar esse valor e esperar que esse valor saísse daqui também, ou usar um faker,
algo nesse aspecto para conseguir um teste mais assertivo, tá? Mas para a gente fazer só esse exemplo, já funciona. Se a gente rodar esse teste aqui novamente, temos os nossos 3 erros, né, que é esses métodos que ainda não existem. Vamos criar rapidamente nosso usuário. Space VCApp, models, user, só corrigir aqui. Aqui também. Teste models, teste model user. Tá, então é isso que eu espero. Perdão. Class user. Nós vamos ter first name, last name, password. Beleza, temos esses 3. Set first name, string name. Naturalmente vai ser um void. Last name. E nosso set e-mail. Temos nossos 3 setters. Temos os 3 getters. Qual que é o erro aqui? Que password em vez de e-mail? Pensei em e-mail e coloquei password. Ok. Em teoria, se eu não codei nada errado, nenhuma letrinha errada, o nosso teste agora tem que passar. Ok, olha lá, ele tá falando que teste get first name. Escrevi teste aqui também. Perfeito. Pronto, temos 3 testes que passaram. Certo? Então esse é o nossa segunda etapa, o verde. E agora a gente teria que refatorar, a gente entra no nosso método, pensa qual a melhor forma de fazer o nosso código, o que devemos fazer aqui para melhorar, colocar, lógico que não é exatamente no método que a gente coloca a validação de dados, mas se for em um CRUD, como que a gente valida da melhor forma os dados, o que podemos fazer, enfim, tem uma série de coisas. Ou testar os edge cases também, né? Eu posso testar, por exemplo, teste set name with integer, sei lá. Posso tentar dar um set name com valor inteiro aqui
procurar um assert de uma exception que vai falhar e a exception também a gente consegue testar. Tá, então esse é o principal do TDD, é assim que funciona, devemos testar sempre antes de fazer. Deu o erro, depois a gente depois a gente coda, deu verde, a gente refatora e tenta codar da melhor forma possível. Eu vou mostrar um pouco dos testes. Deixa eu criar uma nova pasta aqui, chamada Units, testes unitários normais. Vou mostrar um pouco do PHP Unity, o que exatamente ele pode testar, alguns exemplos básicos, tá? Só colocar um sample unit test, fora do nosso contexto aqui da nossa model. Testes units. Opa, minha barrinha tá invertida. Use PHP Unity. Framework. Test case. Class. Sample. Unity. Teste. Lembrando que tem que ter teste no nome da classe. Extends. Test case. E tem que ter teste no nome do método também, só que no começo. Teste, asserts, basic. Então, podemos ter qualquer dado, ou qualquer um dado simples qualquer. Então, podemos ter esse svalid aqui, ele pode ser um retorno de uma API, o retorno de uma controller, de uma service, qualquer coisa dentro do nosso âmbito, e podemos testá-lo. Se é um assert, né? Assert vai comparar se aquele valor é o esperado ou não. E esse assert temos diversas formas, até o VS Code ele dá aqui alguns exemplos, tá? Então vou dar uma passada rápida nesse arquivo de alguns exemplos dos mais usados. Um dos mais usados é o assert true. Então se eu der um assert true aqui, até comentar aqui, se eu der um assert true aqui, ele vai retornar o verdinho. Agora eu posso colocar sempre unit test. Beleza, deu verdinho. Se eu testar agora dessa forma, obviamente, vamos ter um erro. Eu posso ainda testar se é um false. Eu coloco o nosso valor que queremos testar. Beleza? Qual outra forma? Podemos usar o assert true também. Qualquer outro método do PHP ou da nossa aplicação. Então, o nosso isValid é um valor setado, então ele vai retornar true. Mesmo que eu coloque aqui, sei lá, false, por ele estar setado, né? Obviamente o set, ele vai retornar válido. Posso colocar, sei lá, se não está vazio, vai retornar ok também. Então a gente pode testar se ele é true, basicamente qualquer variável, qualquer tipo de retorno, tá? Teste assert basic map, talvez. Vamos falar um pouquinho de outro tipo de asserts. Vamos colocar um first number. Um segundo número qualquer. E vamos falar que a soma desses dois números
obviamente ele, o primeiro mais o segundo. Tá, então aqui a gente pode tentar primeiro o cert equals, que é, eu tenho uma grande impressão que é um dos mais usados. O mais usado assert é o assert equals. A gente pode usar para praticamente qualquer coisa. Ele funciona. Aqui a gente passou só um valor, né? É o valor que a gente estava esperando. A gente já dizia se o valor era true ou false. E aqui ele vai testar se um valor é igual ao outro. Então, o valor que esperamos é primeiro. Então, essa soma vai retornar um 3. E a gente pode testar se essa soma é um 3 dessa forma, né? Eu poderia colocar aquela minha variável true. Eu posso colocar aqui também true is true. Poderia fazer dessa forma também um isValid. Poderia fazer dessa forma também para testar se essa variável é true, porém já temos o assert true. Ok, então vamos testar aqui mais uma vez. Beleza, tudo funcionando. Esse filtro eu posso usar para testar só o método também, tá? Não preciso testar a classe inteira, eu posso passar no filtro só o método para ficar menos testes na hora de testar. Lembrando que aqui a gente está fazendo um pouquinho teste, é fácil. Quando o sistema tem lá 2.000 testes, demora um pouco para rodar absolutamente todos os testes. Ok, testei se é igual, vamos testar da mesma forma que tem o equal, da mesma forma que tem o teste false, temos o not equals, então podemos testar se esse valor é um valor qualquer, ele não vai ser zero, né? Vamos ter nosso verde aqui. Podemos testar, eu falei que ia testar um pouco sobre matemática, então um assert greater than, então esse valor tem que ser maior, maior que 1, ou maior que 0, whatever, ele vai dar verde também, porque o sum é maior do que 1. E eu posso testar também se ele menos que. Ele menos que 10. E a gente vai ter nosso verde também. Então temos o greater, o equals, not equal. E temos um que é muito interessante também. Que é o assert same. Vamos colocar novamente um primeiro número. Eu vou colocar com o valor aqui na frente só para a gente ter essa visibilidade, mas não precisaria, tá? 5 ele vai entrar já como inteiro, lógico. Second também vai ser um int. Só que o nosso terceiro número eu vou criar um float. Então temos 3 números aqui, 3 variáveis com o número 5, sendo 2 int e uma float. Se eu testar assert same para first e para nossa segunda variável, vamos ter assert. Se eu testar assert equals, eu vou colocar o equals aqui só para a gente fazer esse primeiro teste. O primeiro e o terceiro também vai dar, porque ambos são número 5, certo? O primeiro, o segundo, o terceiro são número 5. Se eu colocar o segundo e o terceiro, vai dar idem. Se eu colocar assert same para o primeiro e para o terceiro, ele vai dar um erro aqui. Porque, opa, eu esperava um erro aqui porque ele testa o tipo da variável, não só o valor. Aqui provavelmente temos um caso de coercion. Ele mudou o tipo da variável. Podes testar pelo tipo. Sim. Mas eu vou chegar lá no... Deixa eu já colocar o tipo aqui. Tem o assert int também. E tem o assert isFloat, com certeza também.
Ah, o erro tá aqui, ó. Perdão, gente. Tá no filtro. Ah, temos nosso erro agora que gostaríamos de ter. Beleza? Então, ele está dizendo que 5.0, um float, não é idêntico ao 5. Essa diferença. Esse aqui seria isso aqui, ó. Seria esse caso aqui, né? Ele testaria se ele é idêntico, não só idêntico no valor, mas no tipo também. Tá? Então, se eu colocar assert not same aqui, ele vai dar o nosso verde, porque ele não é idêntico. Não é o same entre tipo e valor. Aí eu vou aproveitar que já falamos do tipo, vamos colocar alguns de tipo aqui só para comentarmos dele. Teste, assert, type, isso aí. MyString, alguns tipos aleatórios aqui, MyInteger, SC1, MyFloat, sei lá, 5.0. Lembrando que só de fazer dessa forma ele já fica como inteiro e como float, né? Eu coloquei daquela forma só pra gente ter uma visibilidade aqui. MyArray pode ser um array vazio, só pra gente testar. Opa. MyObject pode ser um standard class, não precisa ser alguma coisa propriamente dita, podemos colocar um standard class ali e colocar mais um aqui, mais null, valor null. Então conseguimos testar todos esses, só o tipo, não necessariamente o valor. Assert isString. Para o meu string. Ver se eu consigo clicar aqui. Não sei se vai ficar mais fácil, mas é difícil mesmo lá. MyInteger, MyFloat, MyArray, MyObject e MyNull. Opa. Assert isInt, float, array, object e se é null. Aqui é sem isso, né? Só assert null. E lembrar de mudar o filter para não ter o susto de novo. E beleza, temos todos eles com assertion. Se eu tentar trollar aqui e mandar um float no 1, ele vai dar, obviamente, o nosso erro aqui dizendo que 1 não é do tipo inteiro. Tá? Uma coisa interessante é que podemos, além do valor, a gente pode colocar uma mensagem personalizada ali. Ele vai falar aqui, ó, this is not an integer value, a gente pode colocar qualquer valor aqui que ele vai imprimir para a gente em qualquer um desses asserts, o último parâmetro é uma mensagem personalizada. Então a gente consegue ter uma certeza da onde está tendo erro, né? Então, vamos supor lá na frente, sei lá, você colocou um exception aqui e você quer colocar uma mensagem personalizada dizendo tentativa de login não realizada, sei lá, uma mensagem mais personalizada é possível. Mas caso não, ele vai dar essa mensagem padrão do próprio PHP Unit, dizendo que falhou porque esse valor não é do tipo inteiro. A grande maioria das vezes é o que é o suficiente. Deixa eu tirar isso aqui. Então, sem isso aqui temos o nosso verde. Tentar passar aqui rapidamente mais alguns tipos de teste. Teste testar array. Brincar aqui um pouquinho com array. Então, temos um array. Opa.
podemos testar se esse array está vazio. Tá, temos o assert empty para arrays. Novamente eu esqueci o filtro. Beleza, um teste, um assert. Podemos testar o count, seria exatamente o count array do PHP. Então esse count tem que retornar 0, porque é um array vazio. Beleza, perfeito. Se eu testar um array não vazio, assert count tem que retornar 3, ok. E not empty também retorna nosso verdinho. E ainda temos um outro para os arrays. Lembrando que isso daqui não é de igualdade, é de quantidade, né? Um count. Então, sendo assim, podemos dar um assert same size para testar se myArray e newArray tem exatamente a mesma quantidade de valores dentro deles. Aqui eu coloquei um valor diferente aqui, só para a gente testar o this assert not same size. Aqui tem que colocar o second. Então temos assert same size, not same size, assert not empty, not count, se ele está empty. Então temos uma variedade bem bacana de testes para array. E aí, que mais que vale a pena comentar? Podemos testar também se temos algum específico valor no nosso array. Teste array push and pop, brincar de push and pop. Então temos nosso primeiro array, vou copiar aqui. Vou fazer colocar um teste primeiro só para confirmar que ele tem os nossos 3 valores aqui. Aí eu jogo um array pop e faço o mesmo teste para ter certeza que ele tem 2 valores. Beleza? Temos nossos 2 assertions. Um teste, gente, porque está testando um método só, tá? Dentro desse método, eu fiz 2 assertions, então ele mostra a quantidade de teste. Se eu testar todos os testes, ele vai falar quantos testes tem. No caso, fizemos 9 testes. Dentro desses 9 testes, até agora fizemos 29 assertions. Então, ele dá todo esse parâmetro aqui. Agora, vamos fazer um array push aqui rapidinho. Vamos colocar, sei lá, dentro do myArray. Um valor 4. Não tinha 4, ia até o 3. Vou fazer o assert count para ter certeza que ele voltou a ter 3 posições. Assert, eu coloquei array assert contain. Então eu vou ter certeza que o maior aí tem o valor 4 nele, que é o valor que eu acabei de colocar. Então beleza. Então, e também podemos testar se ele não contém, já que eu tirei o valor 3, vamos testar se ele realmente não tem o valor 3. Show.
A gente pode ainda testar se ele é equals, igual lá nos nossos primeiros testes. Ele agora é 1, 2 e 4. Então esse é o esperado e esse é o nosso valor. Beleza, ele é igual ao que é esperado. Vamos brincar um pouquinho, eu falei de type coercion. Isso é uma parada muito bacana que eu gosto sempre de brincar um pouquinho. Se eu colocar um valor aqui, com valor true, se eu colocar uma variável com valor true, e se eu colocar um número, em que momento ele vai dar positivo e em que momento ele vai dar negativo? Vamos ver. Search true. Beleza? Então, para o nosso PHP, a search true de isValid é igual a 1. Ele vai falar que sim, isValid é igual a 1. Se eu testar o contrário, number é igual a true, ele vai falar que sim, number é igual a true. Se eu testar isValid é maior que 0, o que será que ele retorna? Será que é maior que 0? Será que ele vai dar um verdinho aqui pra gente? Sim, ele é 1 maior que 0. Entretanto, se eu falar um not true, no caso um false, isValid igual a 1, aí ele vai dar o verde porque é falso, né? Se eu tivesse colocado isso true aqui, ele já daria o vermelho, né? Isvalid não é exatamente idêntico a 1. Podemos ainda dar um assert empty. Olha que legal. No isValid. No oposto de isValid. Então, se a gente... Se a gente pedir o oposto de isValid, ele vai ser o mesmo que empty para o PHP. E se eu perguntar para ele se o oposto do oposto de number é true, ele vai dar ok também. Esse type coercion é bacana de brincar, né? Podemos brincar bastante com eles. Mas eu coloquei aqui mais para mostrar que eu posso também aqui dentro dizer que é true. Eu poderia simplesmente dizer, em vez de assert true, colocar um assert equals de number com true aqui, por exemplo. Ou até de number com isValid, né? Isso continuaria sendo verdade para o nosso PHP, certo? E daria o nosso verdinho para o nosso teste unitário. Pessoal, até aqui bacana? Alguma dúvida, pensamento, crítica, sugestão? Querem mais algum tipo de teste? Oi, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Opa, boa tarde. Pode mandar. Eu queria saber se você tem alguma estrutura de pastas para os testes, para separar, por exemplo, o teste unitário do teste de integração. Perfeito. Eu costumo separar por unidades, models e features. No caso, integração seria mais dentro de feature. E vinha muito também de olhar como está a estrutura do projeto. Eu procuro tentar deixar o mais próximo do projeto, até para ficar bem organizado, né? Então, sei lá, se eu tivesse aqui, vou colocar só um caso hipotético, tá? Sei lá, controllers, eu teria no meu teste, ou dentro de um feature, dentro de feature, que seria mais próximo de feature, as controllers, ou então dentro direto de teste, a minha própria controller. Não tem uma regra, tá bem definida, você não precisa seguir uma regra. Se você colocar de qualquer forma aqui, desde que obedeça o namespace
os testes vão funcionar, o namespace e a regrinha de finalizar com teste. E começar também com o nome de teste. Lembrando também que pode até deixar assim, ó. Tem duas formas de escrever os nomezinhos dos métodos, né? Tem gente que prefere escrever dessa forma e também tá ok. Mas eu gosto sempre de deixar o mais próximo possível do que é o projeto e dentro de features, os testes de integrações, outros tipos de testes que não unitários. Né? Os units aqui dentro, os testes de model aqui dentro, mas não tem uma regra bem definida. O que é mais a convenção entre a equipe e como vocês preferem fazer. As regras mesmo seria obedecer os namespaces e os nomes do teste e dos métodos. Certo, muito obrigado. Show. Tem um outro comentário também que eu acabei deixando passar aqui. Então, tem várias outras features no PHP Unity, mas uma que é muito bacana também é o setup. Isso aqui é como se fosse a nossa construction dentro do nosso método, mas o que está dando errado aqui? Não entendi o que está dando errado, mas tá. Mas nosso setup, dessa coisa do VS Code, nosso setup, ele roda sempre antes de cada teste, de cada método. Então, eu poderia, por exemplo, aqui colocar eu acho que tinha pego do model. Deixa eu só pegar do model aqui para fazer mais contexto. Esse cara aqui. Eu poderia colocar aqui this user, por exemplo, igual a new user. Então, eu evitaria de toda vez ter que rodar essa linha de código aqui. Então, sempre em cada método, ele vai rodar o nosso setup primeiro, tá? Então, eu posso mocar dados, eu posso criar os objetos. Tem uma série de outras features também que vale a pena também dar uma olhada. Buguei com isso aqui. Não sei o que eu fiz de errado, não. Será que tá esperando o void? Não sei. Vou olhar rapidamente num projeto que eu já tenho. Mas acho que tava algum typo, sei lá. Então, pode dar um parent setup aqui também para manter a própria estrutura do PHP Unity. E aí você usa o código. Aqui tá dando errado porque não tenho protected user aqui. Ele some aqui o errado também. Perfeito? Então temos esses métodos aqui. Tem um método para destruir também. E no teste também, quando estivermos numa aplicação mais complexa, podemos chamar banco de dados, chamar mock de banco de dados, fazer um seeder de banco de dados mocado ou apenas daquela tabela. Tem várias features, vários tools aí que podemos usar para testar o nosso método. Lembrando também que isso daqui é só para a gente demonstrar mesmo, só para a gente brincar. Se eu mocar nesse nível no nosso mundo real não vai funcionar, né? Seria uma forma inútil de fazer, mas só para a gente demonstrar aqui, entender, it works, funciona. Ok? Antes de eu fechar aqui o VS Code e falar minhas últimas considerações, alguém quer comentar mais alguma coisa do código? Lembrando também, cara, dizer que é muito na surface, né? Se eu vou testar com código unitário, fazer teste unitário mesmo, a gente vai longe, né? Dá para fazer muita coisa aqui, dá para testar muita coisa, dá para testar exception que eu não testei, dá para fazer teste de integração, como o colega falou. É bem abrangente, a gente consegue fazer bastante coisa aqui. Deixa eu puxar aqui os últimos slides só para... Eu acho que aqui... Aí. Beleza. Só para a gente complementar, então, quais são os benefícios do TDD? Alguém gostaria de dar uma arriscada? Quais são os benefícios que o TDD e os testes unitários dão para o nosso projeto?
fazer refactor com mais segurança. Tá bom. Boa. Perfeito. Bom, eu como QA, eu sou obrigado a dizer que quanto mais cedo testar, mais menos erro eu vou encontrar lá na frente. Perfeito. Principalmente o teste unitário, que é mais o dev que faz, né? Exato. Perfeito. E mais quer arriscar um pouco? Vamos lá. Eu coloquei esses poucos pontos. Lógico que a gente consegue achar mais se a gente for discutir, for brincar, for conversar. Mas eu coloquei detecção precoce de bugs, como o nosso colega falou, né? A gente consegue achar bugs, problemas, issues logo no começo do processo de desenvolvimento. Assim reduz nosso tempo e esforço para corrigir eles, né? Como eu comentei, o teste unitário e o TDD é um teste do lado do desenvolvedor, né? O próprio desenvolvedor que está codando o teste. Eu, particularmente, acredito que teste unitário, principalmente o teste unitário, ninguém deveria fazer para o dev. O dev deve fazer seu próprio teste unitário antes de fazer sua feature e codar a feature utilizando o teste unitário como ferramenta para testar sua própria feature, né? Então, não deveria existir teste unitário feito por outro. No mundo real, no mundo utópico, né? No mundo perfeito, não deveria existir teste unitário feito por outro desenvolvedor para aquele desenvolvedor. É meio lógico, né? Achou um bug em produção, algum case que precisa ser ajustado, vai ser feito novos testes para aquele específico cenário, mas é um novo ciclo de TDD também. Qualidade do código, quando a gente faz nossos testes unitários, principalmente o teste unitário, que é aquele pequenininho por unidade, por método a método, a gente consegue garantir um pouco que nosso código seja de melhor qualidade, né? A gente consegue confiar uma refactor, como o colega falou, e melhorar o nosso código o máximo possível. Aí já entra também no próximo tópico, que é a facilidade de refatoração. Se nosso código está todo testado, é o exemplo que eu dei lá no cartão de crédito, né? Se eu precisar uma nova feature pesada, ou até, poxa, eu olhei um método, cara, esse método não tá bonito, alguém fez aqui alguma coisa, não tô gostando, ou então mudamos do padrão de projeto e esse está no padrão antigo ainda, vamos dar um refactor nessa entidade, nessa model, ou nessa service, ou em qualquer outro arquivo. Então a gente consegue ter essa facilidade de refatorar, essa segurança da gente refatorar e saber que o código vai continuar bonitinho, vai continuar funcionando, não vai ter problema. Para quem nunca pegou Posso fazer um uma código... pergunta? Claro, manda bala. Nessa parte de refatorar, quando acontece que queres fazer refactor de código, mas vai ter impacto nos testes, como é que fazes? Está a alterar os testes, ou crias o teste primeiro e depois é que fazes a alteração? Não, no refactor não precisa. Se você não mudar o comportamento da sua feature, não precisa mudar o teste. O teste, quando você roda, que nem eu rodei lá o teste daquela... Não, eu não estou falando só de testes unitários, estou falando também de integração e por aí fora. Sim, até o de integração, cara. Se você não mudou a feature, se você não mudou o comportamento, se é só um refactor mesmo para melhorar código, melhorar performance, o teste você não precisa. Tá? A menos que o refactor seja incluindo alguma feature, que é até comum, né? Vai incluir alguma feature, a gente faça um refactor já naquela parte do projeto, mas se for só um refactor para melhorar a performance, melhorar a legibilidade do código, para seguir padrão SOD ou para seguir algum outro padrão de projeto, se não vai mudar o comportamento daquela feature, não altera o código. Tá? Altera o código só se realmente mudar alguma coisa na feature, esperar uma nova funcionalidade ou corrigir alguma coisa. Às vezes você vai corrigir, vai tirar uma variável ou vai tirar um parâmetro daquele método, aí sim você dá essa correção também no teste unitário. Ou no teste de integração, ou qualquer outro tipo de teste. Ainda nessa questão de refatorar, a gente aumenta bastante a confiança, né? Porque a gente fica mais confiante em refatorar nosso código, né? Que nunca pegou aquele código de 1000 linhas que é terrível sequer de entender, de ler. E, cara, se eu mexer nesse código aqui, vai tudo parar de funcionar, vai dar uma dor de cabeça. Se tiver testado, facilita bastante, né? A gente tem essa confiança de ir lá e mexer no código e saber que os danos vão ser os mínimos possíveis, né?
E já agora, pegando esse exemplo, em código legacy, como é que tu depois, qual é a melhor abordagem para pôr esse código testável? Chegar a refatorar, fazer testes, refatorar, voltar a fazer testes, Eu sem acho que eu quebrar não a entendi. funcionalidade. Não percebi a Tens um pergunta, código que é pode ir. legacy, não tem testes. Isso, Ok? sim. E tu Sim. queres fazer Uhum. testes àquele código. Vais ter de mexer Sim. aquilo e não tens testes anteriores para provar que aquilo continua a funcionar. Como é que tu Sim, fazes isso? perfeito. Aí a gente tem que, se quisermos ter teste unitário nessa parte que é mais legada, sim, a gente tem que fazer o teste primeiro antes de refatorar. Essa parte legada geralmente é uma discussão, é uma discussão bem grande, né? Porque bem abrangente, porque também depende muito do projeto, depende muito do se tem QA. Eu hoje em dia, infelizmente, trabalho sem QA no meu time. Não é, não é bom ter um QA. E a gente faz nossos testes. Quando a gente precisa mexer numa feature legada ou corrigir ela, ou implementar nova funcionalidade, a gente tem que fazer o teste praticamente do zero. Então, o que acontece? Aí é um pouco mais danoso, porque a gente precisa entender todo aquele arquivo, toda aquela feature, fazer o teste daquilo, fazer funcionar. Aí a gente consegue fazer o refactor e também fazer os novos testes para complementação daquela feature, né? Aí a gente consegue fazer um full refactor bacana. Mas sem teste, se a gente não tiver teste, a gente vai ter que fazer o refactor e testar na mão. Né? Sem teste automatizado é refactor, vamos testar a feature se está tudo funcionando conforme o esperado e manualmente mesmo. Ou então a gente coda nosso teste e testa de forma automatizada. Ok, sim. Respondi bem? Sim. Pois, Perfeito. é uma forma diferente de Sim. abordar isso, que às vezes acontece e é chato testar isso. Exato. Exato. E deixa eu ver, eu acho que eu já comentei que o ciclo de desenvolvimento acaba sendo mais rápido quando tem quando tem o TDD, a cultura do TDD, porque você sabe que você vai ter os testes sempre, né? Então você testa, coda. E o teste unitário também é uma ferramenta muito boa para você testar o seu próprio código, em vez de você abrir o browser, testar, ou então abrir o Postman, fazer requisição na API. Se você está usando teste unitário, você tem um ciclo ali muito mais rápido, né? Que é só rodar o comando. Eu usei o VS Code por causa do Zoom. O Zoom é muito mais fácil, mas eu uso o PHP Storm. O PHP Storm tem um botãozinho do lado do método, quando você está codando teste, que você dá um play ali e ele testa aquele método. Então nem precisa rodar o comando. Você só dá um play ali no PHP Storm, ele já testa para você e já te avisa se está vermelho ou verde. Então aí facilita ainda mais. Então aí acaba você tendo uma economia de tempo, ou tendo uma economia de custos a médio prazo. Não a longo prazo não, mas a médio prazo. A curtíssimo prazo, tendem todo mundo a entender que você está perdendo tempo fazendo teste, né? Muita gente já fala isso e já acha isso. E para a gente não falar só coisa boa, vamos falar aqui quais... Cadê? Voltei um sem querer. Quais são os desafios do TDD? Vamos falar direto de tudo, TDD e teste unitário no geral. Quais são os desafios de ter essa cultura do TDD ou de criar teste unitário? Quem arrisca alguns? Mas eu acho mais difícil começar com teste. Tem que entender melhor o problema. Geralmente, quando você sem teste, você só sai fazendo qualquer coisa. Isso, esse é o legal. Você tem que entender melhor o problema. Isso é uma parte, um ponto-chave bem interessante. Faz a gente pensar um pouquinho mais. Mas vamos lá, eu coloquei aqui alguns pontos bem interessantes. Demanda de tempo. Quando a gente precisa. Quando a gente faz. Indo bem, isso vai bem contra o último ponto que eu disse anteriormente, né? Escrever e manter uns testes bons pode ser um processo um pouco demorado, principalmente para sistemas complexos e não tão documentados e sistemas legados e tudo mais. Então isso pode adicionar uma sobrecarga ao processo de desenvolvimento no total e potencialmente reduzir ali nosso ritmo de desenvolvimento, né? Então pode ser um ponto de desafio. A gente conseguir implementar os testes, não só o TDD, mas teste automatizado no geral, né?
embora o teste também dá a segurança da gente refatorar, a gente tem que tomar cuidado com a falsa sensação de segurança, com a over-segurança, né? A gente não pode achar que a gente é o deus do código e sair refatorando tudo também, que só porque tem teste vai tudo funcionar. Assim, a gente tem que ser cabeça também, saber onde que podemos mexer, onde que não podemos, entender que apesar de ter teste unitário, vão acontecer erros, vão acontecer bugs, né? Os bugs não estão impunes de existir. Os custos de manutenção, à medida que os testes, que o sistema evolui e aumenta com o tempo, os testes também têm que ser atualizados, né, para refletir o estado atual do todo o nosso sistema, do nosso code base com uma certa precisão. E isso pode ser um pouco demorado, pode ter um custo extra, se demora, tem o custo do salário e tudo mais, principalmente para sistemas mais complexos e maiores, né? Imagina uma Amazon fazendo teste unitário. Vai colocar um botãozinho novo ali, o tanto de teste que a Amazon tem que fazer antes de funcionar. O WhatsApp, um exemplo, demora uma vida para existir uma feature nova, porque com certeza os caras estão testando e deve ter uma camada de teste automatizado monstruosamente em cima. Então, querendo ou não, é um custo de manutenção. Quanto maior o software, mais necessidade de teste, né? Âmbito limitado, de certa forma, todo teste unitário, ela concentra-se apenas em testar a unidade. Então, não pode ser que não consiga capturar possíveis problemas que possam existir, ou edge cases, que quando são combinados todos os métodos juntos, todas as features juntos. Portanto, não deve se ater só a um teste unitário, né? A gente faz o TDD como desenvolvedor, e como o colega falou, o QA tem que ter outros testes também, teste de integração, teste de funcionalidade, smoking test, end-to-end, então outros testes também são necessários, né? A gente não pode se ater só ao teste unitário. E, cara, querendo ou não, para criar teste, a gente tem que saber criar teste, né? Então, a experiência necessária, a curva de aprendizagem existe, né? Então, precisamos ter uma skill a mais para criar um teste. E não só a gente, toda a equipe precisa também ter essa skill de criar o teste, né? Não, mesmo do júnior tem que saber criar os testezinhos deles ali, e quando tem essa experiência ele tem que aprender e fazer, mesmo que com ajuda, mesmo que seja um teste mais simples que depois possa evoluir, mas é uma skill extra que todo time tem que adquirir. E esses são os pontos de desafio que eu localizei. Com certeza cada time, cada equipe tem os seus desafios, não é uma cultura, né? Uma cultura nova, assim como o Solid é uma sugestão para um melhor projeto, o teste unitário também é uma solução para um melhor projeto, né? A gente consegue sim ter uma entrega melhor, a gente consegue trabalhar melhor quando a gente está trabalhando com teste. Infelizmente, hoje em dia não trabalho com teste, com TDD tanto quanto eu gostaria, porque o projeto não permite. Mas sempre que permite, eu tento fazer o TDD o máximo possível, porque facilita a nossa vida. No começo pode parecer que não, mas num próximo momento você vai ver que o seu teste está te facilitando muito, né? Porque você está codando, você está testando, você está sabendo o que está acontecendo lá no passado. E você vai voltar e vai editar alguma coisa, vai mexer em alguma coisa, vai precisar mudar e vai precisar melhorar. Então, o teste unitário, ele ajuda muito quando o time tem essa cabeça de teste, tem essa cultura de teste, ajuda muito a gente também fazer o teste, né? Então, depende muito, mas é valioso. Se não fosse bom, não existia, né? Não existiria tantas ferramentas boas também. E o PEST é uma ferramenta muito bacana também, vale a pena, quem já conhece o teste unitário, quem já conhece o PHP Unit, dá uma olhadinha no PEST. Eu, infelizmente, em projeto não trabalhei com ele, mas eu achei, lendo a documentação, achei ele bem, bem excelente também. Gente, e da minha parte é isso. Tem mais algum comentário, thoughts, pensamentos, críticas, sugestões, algum ponto a mais que gostariam de complementar com a gente? Antes de